Inclusive, é muito bom ter a participação do Gustavo Segré para tratar das questões que envolvem a América Latina, a América do Sul. O crescimento da criminalidade fez o presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciar estado de exceção em 7 províncias e em parte de outra. De acordo com o mandatário, essa medida faz parte da segunda fase da guerra contra os criminosos, já que em 9 de janeiro seu governo anunciou um combate mais direto aos grupos terroristas. Noboa afirmou que as facções recuaram e se abrigaram nessas 7 províncias, sendo necessário dar atuação mais livre para as Forças Armadas e também a Polícia Nacional. Essa medida será aplicada por 60 dias e vai permitir que essas forças de segurança entrem em residências, interceptem correspondências sem necessidade de autorização prévia. Gustavo Segré acompanha muito essas movimentações na América Latina. Há problemas severos na segurança pública em vários países, mas é preciso destacar especialmente o Equador. Por qual razão essas facções se instalaram ali, muitas delas oriundas, inclusive, de cartéis mexicanos, né, Segré? Por qual razão houve essa facilitação para que esses grupos conseguissem operar com sucesso ali no Equador? Bom, eu vou deixar a audiência tirar as suas conclusões, Daniel. Basta ver quais eram as ideologias que governaram o Equador nos últimos tempos e a gente vai ver que essa permeabilização de deixar tudo que é ilegal tranquilo, sem nenhuma pressão por parte da justiça e da polícia, permite que qualquer um, como em qualquer mercado livre, e o narcotráfico faz isso, vai ver em que país eu teria mais risco de ser preso. Brasil. Então não vou para o Brasil. Qual é o menos? Equador. Vou para o Equador. E aí tem outro conceito que é muito interessante e que é uma boa forma de estudar essa situação da segurança. El Salvador. Na maioria dos países da América Latina, há 3 preocupações fundamentais da população: segurança, as questões da economia, educação e saúde. Então, vinculando economia como que abarca os 3, porque precisa de recursos, mas segurança, educação e saúde. El Salvador tinha um dos problemas de segurança maiores da região. Aí aparece Bukele. Presidente Bukele mandou fazer um presídio maior da América Latina e foi, mas absolutamente terrível contra a criminalidade. Só que tinha um detalhe: a Constituição não permitia que ele fosse reeleito. Ele deu um miguezinho na Constituição, saiu 6 meses antes do final do seu mandato, a Corte Suprema de Justiça avalou essa ação e ele conseguiu se reeleger, 82% dos votos. O que provou que quando a população observa que seu líder, seu presidente, está de acordo com as suas necessidades, ele tem que ter o apoio. E aí há o risco. A Constituição passou a ser um tema secundário, porque ele burlou a Constituição para poder ser candidato. Quando o Equador, por exemplo, teve as eleições últimas, todos os candidatos foram a hacer o seu voto com colete antibala. Por quê? Porque tinha risco de morte. Inclusive, um dos candidatos foi morto prévio às eleições. E por que foi morto? Porque, segundo as investigações, ele não tinha feito o acordo, não cumpriu o acordo que tinha feito quando era pré-candidato com quem? Com o narcotráfico. Então, se o presidente Noboa realmente for rígido no seu ataque contra o narcotráfico, ele pode fazer, sim, um governo muito bom. Mas a questão é, será que ele vai ter sucesso? E aí o risco. Estado de exceção sempre possibilita casos que não são constitucionais e muito menos democráticos. Pois é, muita corrupção pode acontecer exatamente nesse momento do país. Você, Cristiano Beraldo, nos Estados Unidos, que acompanhou justamente essa movimentação de El Salvador, depois a gente pode trazer em detalhes, né, Beraldo? Nosso amigo que já participou de programas aqui da Jovem Pan, o Renato Batista, chegou aí a El Salvador, chegou a compartilhar com a gente as informações. Mas no que tange, no que se refere ao Equador, o que a gente pode considerar nesse novo momento? Estado de exceção, enfrentamento à criminalidade. O Estado do Equador tem punch para conseguir enfrentar o crime lá? O que o Equador nos mostra, Caneta, é justamente o exemplo da força do crime organizado. Porque o que a gente está vendo ali não é um movimento isolado. Não é mais, hoje não existe essa história de que um grupo isoladamente toma conta do país e toca a sua vida do crime ali
isoladamente. Não acontece isso. Hoje, o crime organizado, ele domina vários aspectos da América Latina, para falar aqui do nosso ambiente. E esse domínio, ele foi sendo conquistado a partir de muito dinheiro de corrupção, a partir de muita morte, a partir do uso de todas as ferramentas disponíveis para que o crime se fortalecesse. Não é à toa, por exemplo, que o Brasil se tornou este caminho feito pela droga que vai para os Estados Unidos e para a Europa. Não é produzida aqui, a droga vem, passa pelo Brasil e vai embora. Por quê? Porque conseguiram estabelecer rotas seguras com base na ameaça, no medo e no dinheiro para que essa droga passe sem ser importunada no Brasil. O que se pega, o que se apreende é uma fração do que passa. E aí, Caniato, você gera essa estrutura que, à medida que há uma ameaça ao crime organizado, como foi o caso do candidato, o Segré vai corrigir aqui o meu espanhol, Villavicencio, é isso, Segré? Sim, senhor. Então, à medida que ele se tornou uma ameaça, ele foi assassinado e acabou, sem absolutamente nenhuma cerimônia. Mataram ele em frente às câmeras. Esse é o tamanho da disposição do crime organizado para manter domínio de áreas aonde ele já se estabeleceu. Por isso, o trabalho feito por Nayib Bukele em El Salvador merece ser estudado e nos servir de exemplo, porque ele conseguiu algo que é extremamente difícil de se conseguir. Dominar esse crime organizado e ir para cima com força, porque hoje você tem até problemas. Veja o Brasil, décadas de enfraquecimento da polícia, como é que você vai ter efetivo para fazer no Brasil o que foi feito em El Salvador? É muito difícil, mas é um exemplo que tem que nos servir de inspiração. Pois é, agora, Dávila, problemas que nós observamos aqui nessa relação das autoridades com o crime organizado, a gente vê de uma maneira potencializada em outros países, né? Especialmente no Equador, por exemplo. Agora, esse novo momento intensificando, inclusive, a guerra contra o crime organizado. Quem será que vence essa disputa? Bom, é isso mesmo. O Brasil pode ser o Equador e o Panamá de amanhã, se não combater o crime organizado. É isso que nós falamos aqui desde o nosso início do programa. Nós precisamos ter um plano nacional de segurança pública, coordenar esse trabalho com as polícias estaduais para combatermos o crime organizado, desmantelar o crime organizado, porque no Brasil ainda dá tempo fazer isso por meios democráticos e legais, usando inteligência, recursos, etc. Porque quando chega no ponto do Equador ou do Panamá, é isso, precisa ter estado de exceção, precisa ter medidas muito duras para tentar desmantelar algo que tomou conta. Se tornou, como nós chamamos na expressão, narco-estado. É um estado dominado pelo crime organizado do narcotráfico. É isso que aconteceu com o Equador. E aí penetra de um jeito, como o Segré mencionou aqui, que começa a entrar nas entranhas do Estado, ou seja, começa a ter bancada que defende o crime organizado, começa a ter empresários ligados ao crime organizado. E as aí, empresas que ganham as licitações são ligadas, né, aos grupos. Né? Exatamente. E aí você entra numa situação complexa que precisa usar cada vez mais medidas de exceção para tentar desmantelar esse Estado. E isso é popular. Por que é popular? Porque, no fundo, a principal tarefa de um governo o que é? Manter a ordem. No momento que não tem ordem, qualquer outra coisa passa a ser sacrificada para manter a ordem. E é esse o esforço que está acontecendo nesse momento, tanto no Equador quanto no Panamá. Assim, enquanto não restabelecemos a ordem, não dá para ter nada. Não dá para ter economia próspera, não dá para ter confiança nas leis, não dá para ter, inclusive, as regras básicas da democracia sendo respeitadas. Então, este é o problema quando o Estado se torna um narco-estado. E é o que aconteceu com o Equador e com o Panamá. E está acontecendo em outros países da América Latina porque esse comércio, como bem falou o Beraldo, é muito lucrativo. Então tem toda uma aliança dessas organizações criminosas do México, Panamá, Equador com o Brasil para que haja o escoamento dessa droga
principalmente pelo Brasil. O Brasil hoje é o maior distribuidor de cocaína do mundo e é justamente pelo Porto de Santos. E tem toda essa cooperação com essas redes de crime organizado. Então, está na hora do Brasil tomar juízo, ter esse Plano Nacional de Segurança Pública, enquanto nós podemos combater o crime organizado com as armas da segurança, da inteligência e da democracia. Pois é, agora, Segré, queria pedir o seu complemento. O Dávila trouxe uma frase que foi utilizada, inclusive, em um comercial de alguma bebida no final dos anos 80, que é assim, eu sou você amanhã. Para que o Brasil não olhe para o Equador e diga essa frase, eu sou você amanhã, naturalmente é preciso tomar algumas medidas, não é amanhã, não, no próximo governo já, imediatamente. País enorme, uma costa gigantesca, vários portos, principalmente o de Santos, para escoar essa droga para a Europa, para os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil se tornou o local mais adequado para formalizar essa rota da droga para distribuição, especialmente para os outros continentes. O que é que precisa ser feito para colocar um muro ali, não permitir que isso aconteça? Cortar o efeito Orloff. A bebida era Orloff. Boa memória, exatamente. Efeito Orloff. Inclusive, aplica para todo, aplica para a economia, para um monte de coisas, porque pode ser um elogio ou pode ser um problema. Escutava com muita atenção a Cristiano quando ele mencionava sobre tudo o que fez El Salvador para isso. Narcotraficante não se reabilita, não diz, bom, agora que a polícia está me vindo buscar, eu vou procurar um trabalho, vou procurar um emprego, vou colocar um quiosque. Não, ele vai buscar algum outro lugar para continuar fazendo a mesma coisa. E o narcotráfico, como qualquer outra atividade, legal ou ilegal, avalia uma questão econômica que chama custo de oportunidade. No caso do narcotráfico, qual é o custo de oportunidade de eu estar em um país que possa me prender ou possa não me prender? Eu vou buscar aquele que possa não me prender, ou que as possibilidades seriam pelo menos menores. E aí está o risco do Brasil. Porque quando El Salvador prendeu tanta gente, eram os pandilleros que foram apreendidos e foram detidos, eles que ficaram em liberdade, não buscaram um emprego, não foram buscar uma ajuda social, uma Bolsa Família. Não, migraram para outro lugar. Qual é o lugar que poderia migrar? Aquele que tenha menos risco de ser preso, ou de ser pego, ou de que a sua mercadoria ilegal possa ser decomissada. Então aí é importante que os países que pretendem ter uma pouca participação no narcotráfico, ou possam ir contra o narcotráfico, tenham leis. Primeiro, rígidas. Segundo, uma polícia preparada, com recursos, porque os armamentos do narcotráfico são muito superiores aos armamentos da polícia. E outra questão é leis também rígidas para que quando um narcotraficante é preso ou quando tem algum ativo dele prendido, a justiça não solte ele, não devolva helicópteros, como aconteceu aqui também recentemente. Então, devemos evitar que o custo de oportunidade seja favorável ao delito e que, nesse caso, ele avalie dizendo: Brasil não é um bom lugar, vou para outro lugar. Pois é, sempre é feito esse cálculo, né? Quais são as chances de eu ser preso caso eu cometa um crime, né? Inclusive tem uma avaliação nesse sentido que os criminosos acabam ficando até mais tranquilos em relação a isso, né, Beraldo? Porque seria 90% de chance de ele ficar livre dependendo do crime que ele comete, salvo engano, não é isso, Beraldo? Você está perguntando, né? O Brasil é o Equador amanhã? Não, nós já somos algo talvez até pior, porque o Brasil tem uma dimensão tão grande, tão gigantesca, que há um espalhamento desse domínio do tráfico de drogas em quase, ou talvez todas as cidades do Brasil, áreas em que o poder público não entra. O maior exemplo disso é o Rio de Janeiro, naturalmente, onde áreas imensas da cidade simplesmente são tocadas à parte da lei, da ordem, daquilo que conhecemos como convívio social normal. Ali, as regras são feitas. Eu vou citar o exemplo, Caniato, daqueles médicos de São Paulo que foram assassinados a tiros num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E o que aconteceu ali? Primeiro, os médicos foram mortos, foram 3 médicos. Depois, no dia seguinte, correu a notícia de que eles tinham sido confundidos por um grupo de marginais com pessoas de uma facção, um grupo rival. Aí, como o caso teve muita repercussão, o crime organizado fez lá o tribunal e condenou esses autores à morte e matou
os bandidos. No dia seguinte, quem fez alguma coisa? Quem tomou alguma medida? Que parte do judiciário foi para cima exigir Ministério Público, exigir investigação? Vamos pegar essas pessoas que querem concorrer conosco como detentores da aplicação da lei. Ninguém falou absolutamente nada, todo mundo caladinho. Some-se a isso prefeituras que têm o comando de pessoas conhecidamente ligadas ao crime organizado, pessoas que já foram presas, algumas que são presas depois voltam para ser prefeito novamente. Deputados, a gente tem exemplos, vereadores, a gente tem exemplo a dar um pau no Brasil inteiro. Então, Caniato, sinto informar a nossa audiência. Nós já estamos hoje sob domínio do crime organizado, mas a gente insiste em viver na nossa bolha, achar que está tudo bem. Não está tudo bem, está tudo absolutamente mal, está tudo absolutamente errado. Não é possível que um país da dimensão do Brasil, com as riquezas que o Brasil tem, permaneça afogado no atraso, enquanto a bandidagem faz a festa às custas da nossa vida e do nosso futuro. Porque no Brasil nós não vivemos, nós sobrevivemos. Isto é péssimo, isso é uma vergonha. Um grupinho muito pequeno toma o nosso presente e o nosso futuro de nós mesmos para encherem os bolsos e se darem bem. Isso tem que ter um basta. O Brasil não pode mais conviver com isso da forma que faz hoje. A indignação do Beraldo é a indignação de muitas pessoas que enviam mensagens para a gente.